pessoal, estamos iniciando mais um episódio do IFCast Entrevista e no nosso episódio de hoje nós estamos com a professora do Instituto de Física, Fernanda Selengard Matias, né? Muito obrigado por ter aceito o convite, Fernanda, para conversar com a gente um pouco, né? E assim, eu queria começar essa entrevista você falando para a gente, sei que você é uma pessoa que sempre está na mídia, né? Sempre está presente em várias ações que acontecem aqui no Instituto de Física. Então, se você pudesse falar para a gente de maneira resumida assim, o que é que Fernanda está fazendo hoje aqui no Instituto de Física? Bom, obrigada pelo convite e a oportunidade de falar, né? Eu adoro falar. Eu acho que o principal, assim, que me move é a pesquisa, né? A Fernanda dá aula, faz algumas atividades de gestão. Você está na vice-coordenação, né? Da pós-graduação, isso. Colegiado, o que mais tiver. Mas da pesquisa, né? Que é o que acaba sendo a maior quantidade de horas dedicada na semana. Minha pesquisa é em física aplicada à neurociência. Sim. E aí fico tentando convencer todo mundo a colaborar, né? Eu gosto bastante, assim, dessa área interdisciplinar. Então, tenho vários alunos de pós-graduação, né? Mestrado e doutorado. Tenho alunos de iniciação científica e a gente está dentro do Neurolab, né, que está dentro do grupo de Física Teórica e Computacional aqui no Instituto. E a ideia é fazer tanto simulação computacional de atividades neuronais, né, então tentar mapear matematicamente como funciona o cérebro, um neurônio, uma região cortical, e fazer análise de dados, que eu acho que é para onde eu tenho migrado mais nos últimos anos. Então, dados de eletroencefalografia, magnetoencefalografia, que é uma medida dos campos magnéticos que são gerados devido à atividade elétrica. E aí a gente vai usar medidas que vão um pouco além de média e desvio padrão. Quer dizer assim, aqui o grupo de trabalho, do grupo de pesquisa que você participa não faz trabalho experimental. Não, né? Isso. Você faz trabalho teórico, né, utilizando simulação numérica, computacional, mas usando dados. Né? Isso, a gente usa ou dados de colaboradores de hospitais, né, também de outras universidades, ou base de dados abertas, que hoje em dia tem bastante na internet. Você vai lá, depois que o artigo é publicado, o grupo disponibiliza aqueles dados para toda a comunidade. Fernanda, explica rapidamente assim, o que dá para obter de informação com a neurociência que você trabalha? Tá certo. A grande pergunta, né, que a gente quer é entender como é que o cérebro funciona. Sim. E aí seria basicamente você entender quando você está fazendo uma atividade cognitiva, que regiões estão ativadas, que regiões estão se comunicando com as outras. Então, a região visual manda informação para uma região motora, e aí quando você vê uma certa coisa que te ameaça, você sai correndo. Sim. Então, isso seria o entendimento. Como é que a gente aprende, como é que a gente esquece. E o passo 2, né, seria aplicações médicas. Então, para que a gente quer entender como o cérebro funciona? Porque é muito legal, mas também porque a gente pode pensar em tentar tratar distúrbios neurológicos, né? Então, em doenças tipo Alzheimer, déficit de atenção, o que está acontecendo de diferente nesse fluxo de informação ali no cérebro que não está acontecendo nas pessoas que não têm aquela doença. Entendi. Então, eu vi uma dúvida, uma curiosidade minha agora, Fernanda. Tem alguma relação entre neurociência que você trabalha? Porque quando fala neurociência é uma coisa muito geral, né? Mas a neurociência trabalhada por uma física como você e o avanço da inteligência artificial, tem alguma relação? A pergunta de ouro é essa. Todo mundo está tentando, né, achar a ligação entre essas duas coisas. Então, a inteligência artificial é você tentar reproduzir no seu computador, com a matemática, o que o cérebro é capaz de fazer biologicamente. Mas, às vezes, a gente desenvolve os programas de inteligência artificial já se afastando do biológico, né? Porque a gente quer que ele seja mais eficiente, a gente quer fazer uma tarefa específica. Mas a gente se inspira em como o cérebro funciona para melhorar essas redes artificiais de inteligência artificial. Então, o caminho é misto, assim. Legal. Ô, Fernanda, fala um pouco sobre o prêmio que você recebeu da L'Oréal. Quando eu digo que você está em todos os holofotes aqui do Instituto de Física. Foi em 2022, né? Mas ainda está valendo ainda, está valendo ainda. E, então, a L'Oréal oferece esse prêmio já há alguns anos,
no Brasil e em vários outros países, para 7 mulheres, eu acho que esse ano é 8, então estão abertas as inscrições, fiquem de olho, que mulheres que defenderam o doutorado até um certo tempo, 10 ou 12 anos, se tiverem filhos, em várias áreas, física, matemática, ciências da vida, e aí as mulheres aplicam um projeto para esse edital, e dependendo desse projeto e do currículo, já das contribuições científicas naquela área, são eleitas, né, uma mulher de cada área dessa todo ano. E aí, em 2022, eu ganhei na área de física, com essa aplicação em neurociência aí. Muito bem. Além da pesquisa, tem mais alguma atividade que você desenvolve aqui no Instituto de Física? Então, extensão. Exato. Eu sou entusiasta de mulheres na ciência, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante incentivar a diversidade como um todo na ciência, né? Pensar em pessoas não brancas participando mais, meninas, grupos minoritários, mas eu acabo sendo mais atuante, talvez, né? Do meu lugar aqui de mulher na ciência, incentivando meninas na ciência. Então, eu já tinha alguns projetos, a gente teve o Soapbox Science, Maceió aqui, que mulheres apresentam suas pesquisas. Tá, devagarzinho, né? Ele foi muito ativo na época da pandemia. Na pandemia, eu estava fazendo parte também da equipe. Exato, nosso principal manutenção, né? Não sei, da equipe técnica. Isso. E agora voltou presencial. Então, a gente ainda está inscrito no Soapbox Mundial, né? Mas saiu um livro sobre as atividades aqui em Maceió, Soapbox Science Maceió. Sabia, não. Foi pela EduFal aqui. Então, podemos botar o link também. Ah, sim. Me manda o link lá que te põe. Joia. E aí tem outros projetos da UFAL, né? Da professora Juliana na matemática, que eu estava envolvida, cientistas feministas no Brasil todo, mas principalmente agora tem o Brilhantemente, que a gente recebeu um edital do CNPq no final do ano passado, que ele propõe incentivar, encorajar meninas na ciência através de bolsas de iniciação científica júnior para meninas de colégio. E aí eu espero que vocês vejam aí o próximo. Vamos fazer aí. Vamos colocar elas. Assim. Fernanda, e para terminar nossa entrevista, assim, quais são as suas perspectivas futuras? O que você pensa em fazer assim, para o futuro? Nossa. Então, agora, recente, eu recebi um edital do Ciência Pioneira. Opa! Então, pelos próximos 3 anos, a ideia é focar um pouco nessa parte hospitalar, né? Essa aplicação a distúrbios neurológicos. Então, a ideia principal é tentar fazer um mapeamento com as medidas que a gente já usa de física e estatística em base de dados abertas do cérebro padrão, né? Então, tentar caracterizar dados de magnetoencefalograma em diferentes idades, né? Pessoas saudáveis de 18 a 80 anos, para com isso tentar procurar biomarcadores em grupos que tenham algum tipo de distúrbio neurológico, como, por exemplo, o Alzheimer. Vocês fazem alguma coisa no HU, não? O pessoal de lá? Ainda não. Já me falaram de algumas pessoas que podem ter interesse, né, com dados. Porque agora que eles estão com um centro de... Esqueci o nome agora. Eles recentemente acabaram de fundar um centro de análises clínicas, acho que o nome é esse. Que a proposta é justamente desenvolver pesquisa lá, né? Junto com a turma da UFAL aqui. O professor Olagide aqui, mas não exatamente no HU, tem alguns dados que a gente tem conversado, mas acaba sendo isso, que, por exemplo, esses dados de magnetoencefalograma ainda não são realizados no Brasil. Então, a gente tem que usar realmente base de dados de outros países. Mas é muito importante ter o contato aqui nos hospitais locais, né? Perfeito, Fernanda. Muito obrigado, né, pela sua participação. E ficamos por aqui até o próximo IFCast Entrevista. Valeu!